Intuição. Sempre que te disponhas à tarefa de servir na mediunidade, és alguém interpretando alguém, junto de alguém. Vaso em que se transporte a mensagem do amor infinito para os caminhantes da terra. Deixa que a compaixão seja em tua alma o fixador do divino auxílio. Contempla os sofredores que te procuram, por mais desarvorados, na categoria de irmãos que trazem na própria dor o sinal da altura que não puderam chegar. Diante de todos aqueles que o mundo reprova, pensa no supremo esforço que fizeram para serem bons, sem que pudessem atingir o ideal a que se propunham. À frente dos companheiros, em curso, em faltas graves, medita na extrema luta que sustentaram consigo mesmos antes de se arrojarem à delinquência. E perante os que mergulham na corrente do vício, imagina-te à beira das armadilhas em que caíram sem perceber. Encontrando a mulher que te parece desprezível, reflete nas longas noites de aflição que atravessou, padecendo na resistência moral para não cair no infortúnio e, surpreendendo o celerado que se afigura cruel, mentaliza o seio maternal que o acalentou entre preces e lágrimas, supondo amamentar a boca de um anjo. Se os problemas do próximo surgem obscuros e inconfessáveis, pede a simpatia te ajude a resolvê-los, porque em verdade não lhes conhece o início e nem sabes que forças da sombra se ocultam por trás dos que tombam, chagados de sofrimento. Seja qual for o necessitado, compadece-te. E se esse mesmo necessitado te fere e injuria, compadece-te ainda mais. Não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus, cada manhã, retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. Intuição é pensamento a pensamento, e só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Livro Seara dos Médiuns, editora FEB, capítulo 79, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. De fato, a prática mediúnica requer sacrifício, doação e gratuidade, tem que ser tudo de graça. O interesse tem que ser espiritual. O maior interesse de todos deverá ser
ajudar, servir, socorrer, amparar. E não podemos desanimar ante as dificuldades. Como diz Emmanuel, não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus, cada manhã, retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. De fato, nós ficamos numa dificuldade muito grande quando nos deparamos com alguém que, inclusive, rejeita ajuda, com alguém que não se interessa pelo que falamos ou até pelo que possamos exemplificar, em especial se é alguém do próprio ambiente da família. Mas ainda assim, nós poderemos mentalizar, meditar, pensar, orar, pedir ajuda espiritual para nós e para aquela situação. E tudo pode ser pelo pensamento. Ninguém nem precisa saber que nós estamos em oração, que nós estamos pedindo ajuda. Por quê? Pode ser tudo pelo pensamento. E sempre chegará pela intuição o pensamento que vai orientar, o pensamento que irá socorrer, ou a sugestão que traz a resolução para aquela dificuldade, para aquele problema. Diz o Emmanuel, intuição é pensamento a pensamento. E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Ou seja, para que recebamos as orientações, as inspirações via intuição, o nosso pensamento terá que estar amparado na compaixão, porque somente o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz, ou por outra, o pensamento das esferas superiores, de irmãos que estão numa condição superior à nossa e que, de fato, podem ajudar, podem sugerir soluções, resoluções para dificuldades que de nós mesmos não conseguiríamos se não contássemos com a ajuda espiritual. Mas a ajuda espiritual chega sempre muito silenciosa, sempre via intuição. E, de repente, surge uma ideia. De repente, nós até achamos que aquela ideia é nossa. Mas, se nós pensarmos com mais humildade, perceberemos que é uma ideia que vem pelo pensamento da luz, ou seja, pelo pensamento da espiritualidade maior. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. E é necessário que acreditemos no bem, que confiemos nas ações de socorro que, por meio do pensamento, receberemos. Mas, para tanto, é necessário que o nosso pensamento possa estar voltado para o bem, para a esperança, para a confiança, para a fé. Ele retrata aqui e destaca várias situações desafiadoras, onde não fora o amparo da espiritualidade maior, nós não agiríamos com tolerância ou com aproveitamento real. À frente de companheiros incursos em faltas graves, medita na extrema luta que sustentaram consigo mesmos antes de se arrojarem à delinquência. E perante os que mergulham na corrente do vício, imagina-te à beira das armadilhas em que caíram sem perceber. E nós vivemos um momento atual no planeta muito desafiador no que tange a questão da dependência química, que
mantida pelo vício, pelo hábito, que alguém se deixa cair ou se deixa tornar-se presa de armadilhas, como se aquilo fosse algo necessário, nós devemos nos compadecer, nós devemos agir com compreensão, com compaixão. É difícil, muito difícil, porque o comportamento da pessoa é sempre desequilibrado, desarmonizado e dificulta a prática da fraternidade de maneira natural, normal. Por quê? Nós somos instigados à crítica, ao apontamento daquela falta e à censura, uma vez que nós não estamos como dependentes químicos, tal aquela pessoa. Ora, mas é da lei que o mais saudável deve ajudar o mais doente, que o mais forte deve socorrer o mais fraco. Nós não deveremos nos sentir numa condição privilegiada, mas poderemos agir na condição daquele que, podendo ajudar, ajuda. A crítica, o apontamento da falta não vai melhorar em nada aquela situação. Se os problemas do próximo surgem obscuros e inconfessáveis, pede à simpatia te ajude a resolvê-los, porque, em verdade, não lhes conheces o início e nem sabes que forças da sombra se ocultam por trás dos que tombam chagados de sofrimento. E isso é algo extraordinário. Quando nós começamos a imaginar a possibilidade de ajudar exatamente aquele que passa pela dor, pelo sofrimento, aquele que passa por angústias e situações que nós estamos preservados, é difícil, muito difícil um olhar de compreensão. Por quê? Aquilo não está acontecendo conosco, mas no momento que nós nos colocamos no lugar do outro e imaginamos, lá no início de tudo, quando a pessoa estava vulnerável e ela então não conseguiu forças para vencer aquele desafio. E até achou algo muito natural, muito normal, considerando a ingenuidade de quem não tem a informação adequada para lutar em defesa própria, no sentido de vencer aquele desafio. Seja qual for o necessitado, compadece-te, prossegue Emmanuel. Se esse mesmo necessitado te fere e injuria, compadece-te ainda mais. Não julgues ninguém tão excessivamente culpado que não careça de apoio e de entendimento, recordando que a bondade de Deus, cada manhã, retira a alvorada vitoriosa das trevas da meia-noite. De fato, considerando a nossa pequenez, a dificuldade de compreender e raciocinar, nos colocando no lugar do outro, é muito difícil. Mas observemos que ele vai trazendo para nós situações que estimulam a nossa esperança, a nossa compreensão, exatamente para que as nossas ações possam ser de caridade. E ele diz: intuição é pensamento a pensamento. E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Ora, é fácil pensar com compaixão? Não é fácil. Às vezes até pensamos, quando a pessoa é muito próxima do nosso campo afetivo,
em forma de filho, de pai, de mãe, de esposa, de irmão, quando aquela pessoa está convivendo conosco numa proximidade afetiva que conseguimos manejar o afeto com a compaixão com o entendimento, mas sabemos que não é fácil. Ainda assim, não é fácil. Se nós nos apoiarmos no amai-vos, se existir aquele desejo, aquele propósito da prática da caridade, evidentemente que ficará mais fácil. A caridade compreende, a caridade perdoa, a caridade ajuda, a caridade ampara-se, ou é amparada, ou surge após a compaixão. Sempre que utilizamos a caridade ou praticamos a caridade material ou moral ou espiritual, antes nós agimos com compaixão. Houve da nossa parte piedade. Nós nos apiedamos e naquele processo natural de compaixão surge então o impulso da caridade. Agora imaginemos que maravilha se o nosso pensamento estivesse sempre amparado pela compaixão, especialmente quando possam surgir desafios na convivência do próximo mais próximo, inclusive na parentela consanguínea. E só o pensamento da compaixão é capaz de traduzir com fidelidade o pensamento da luz. Arremata o Emmanuel. Ou seja, o pensamento da luz, leia-se, o pensamento daqueles irmãos que estão numa condição superior à nossa. De fato, as mais das vezes, nós não temos consciência do nosso estado emocional, do nosso campo mental, dos recursos que já possuímos. Ora, ainda que os nossos recursos sejam parcos recursos mínimos, mas se buscarmos pela oração a intuição da espiritualidade maior, o nosso pensamento será de compaixão. E o nosso pensamento será capaz de traduzir com mais fidelidade a intuição que vem dos irmãos superiores que habitam lugares superiores ao nosso e que já transitaram por essas experiências e conseguiram vencer e, portanto, são capazes de ajudar.